Oi pessoal, meu nome é Esté e esse é mais um vídeo do canal sobre toda a Terra. Bom, hoje eu tô gravando o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer, trazendo para vocês curiosidades sobre alguns animais, algumas plantas ou o que vocês quiserem que eu traga. É só comentar aí que eu vou pesquisar e vou trazer. E hoje, o primeiro animal escolhido para esse vídeo foi o morcego. Não esse morcego. O morcego de verdade. Não, também não é esse morcego. Eu disse morcego de verdade. Bom, o link das pesquisas que eu fiz vai estar aqui na descrição. Se vocês quiserem conferir, é só clicar aí e acessar as matérias que eu utilizei na minha pesquisa. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que os morcegos que nós vamos falar aqui, em sua maioria, são os morcegos do Brasil. Apesar de que eles têm, os morcegos do mundo inteiro, eles compartilham características parecidas. Porém, na minha pesquisa, eu me centrei mais nos morcegos que a gente tem aqui no Brasil. E, popularmente, os morcegos, como eu acredito, eu não sabia disso, eu descobri nessa pesquisa, mas os morcegos são chamados de andirá, guandira ou guandiruçu, na língua tupi, que são nomes populares que algumas regiões aqui do Brasil dão para esses animais. Então, além de morcego, tem também esses nomes da língua tupi que são dados a eles. Bom, morcego é uma palavra que vem do latim, significa muris, rato, e coecus, cego, que é uma característica da grande maioria dos morcegos, que é ter uma visão reduzida. E o que, ajuda aí a outras características que eu vou falar mais lá na frente. Tenham paciência, eu vou falar tudo pra vocês. Eles são animais que apresentam diferentes hábitos alimentares e a grande maioria desses hábitos são úteis ao ser humano. Isso não significa que o morcego vai morder você e você vai virar um vampiro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque aqui no Brasil existem um total de 186. Alguns lugares que eu pesquisei diz que existem 180 espécies e outros lugares diz que 186. Então tá aí nessa faixa, né, de números. Os morcegos são da ordem Chiroptera, do grego kei, mão, e pteron, asa. E no mundo inteiro existem pelo menos 1.462 espécies. Ela é dividida em duas subordens, que é a Impterochiroptera e a Yangochiroptera, da qual dessa Yangochiroptera pertencem todos os morcegos que estão aqui no nosso país. Bom, agora eu vou apresentar algumas curiosidades que tem a ver também com a alimentação e hábito de vida desses animais. Os morcegos, eles têm a capacidade de dizimar uma população de insetos que pode causar aí danos às lavouras. Ou seja, eles seriam ali os substitutos dos pesticidas, porque eles fariam essa limpa desses insetos que atacam as lavouras e, fariam com que ela produzisse mais sem ter pragas ali atrapalhando o crescimento. Eles são adaptáveis e equilibram o ambiente. Isso significa? Bom, os morcegos normalmente
vivem, né? Eles vivem em cavernas ou lugares mais reclusos, assim. Porém, com o avanço da urbanização, eles também conseguiram ter um sucesso na adaptação para esse ambiente urbano. Então você consegue encontrar morcego em casas ou em alguns lugares assim da cidade que são mais escuros, menos movimentados, você acha também. Em alguns lugares onde tem gado, às vezes também tem morcego. Então eles são adaptáveis. E eles são importantes para manter o equilíbrio do ecossistema. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas agora vamos para a próxima curiosidade, que é sobre a alimentação deles. Eles não se alimentam só de sangue. Sim, existem as espécies que se alimentam de sangue, mas não são todas. Calma, não precisa ficar preocupado. Aqui no Brasil, das 180 espécies que existem aqui, apenas 3 podem se alimentar de sangue, mas eles vão preferir ali se alimentar de mamíferos não humanos e aves. Então, só tem uma espécie, na verdade, que tolera o consumo de sangue humano, mas é assim, em um caso de escassez total de outros animais, e aí ele busca esse alimento no sangue humano por uma questão de sobrevivência mesmo, e não porque ele quer transformar você em um vampiro. E uma coisa interessante, alguns morcegos, eles são nectarívoros. Nectarívoros significa que eles se alimentam do néctar e do pólen das flores. E a maior parte dos morcegos brasileiros são insetívoros, o que significa que eles se alimentam de insetos. Então, a maior incidência de alimentação para morcegos é de inseto. Porém, existem esses que se alimentam também do néctar e do pólen das flores, o que vai ajudar aí também na questão da reprodução, polinização e tudo mais. Se a gente procurar bem, conseguimos encontrar morcegos em toda a extensão do globo terrestre, menos nos polos. E normalmente eles são mais abundantes na região neotropical, que é uma região que favorece aí a vida desses animais, a sobrevivência desses animais, por conta da abundância também de outras espécies que servem de alimento, como também contribui para a reprodução deles. Essa região neotropical é importante também para a reprodução dos morcegos. Agora vem uma parte que eu sei que estava todo mundo se perguntando. Mas se morcego come inseto, fruta, néctar, pólen e até sangue, que animal pode comer o morcego? Ele é predado por alguém? Sim, ele é predado por alguém. E existem algumas espécies que podem se alimentar de morcegos, como por exemplo, corujas, gaviões, algumas espécies de morcegos carnívoros e o anu branco. Esses são os predadores naturais dos morcegos. Os gaviões, eles podem pegar, né, os morcegos quando eles estão ali procurando alimento, ou então eles podem também invadir o ninho, né, dos morcegos, o lugar onde eles ficam, e se alimentar deles. O anu branco vai lá, invade mesmo e come, principalmente os filhotes. Porém, existem 2 espécies que entram aí nessa lista a partir do momento que as cidades começaram a crescer demais. O gato e o cachorro também podem ser predadores de morcegos.
E daí entra um cuidado que a gente precisa ter de manter os nossos animaizinhos sempre vacinados. Porque alguns indivíduos de morcego podem conter o vírus da raiva. E se, por exemplo, você mora numa casa onde tem morcego e você tem um gato, um cachorro e esse morcego tem o vírus, tá contaminado com o vírus da raiva. O seu gato vai, caça o morcego, morde ele, estraçalha o morcego e o seu gato não é vacinado. O que vai acontecer? O seu gato vai contrair raiva também. Porém, se os bichinhos estiverem vacinados, fica tudo bem. E também os morcegos, não são todos os morcegos que têm o vírus da raiva, são apenas alguns. E quando isso acontece, normalmente eles apresentam um comportamento diferente. Por exemplo, voam durante o dia ou voam muito baixo, para que o cachorro, por exemplo, que não tem o costume de pular tão alto como o gato, consegue pegar sem fazer muito esforço. Então, se você vê um morcego com um hábito meio esquisito, você ter cuidado e lembre de sempre manter os seus bichinhos vacinados. Outra coisa também importante é que os morcegos frugívoros, que são os morcegos que se alimentam de frutas, podem ajudar em reflorestamento de áreas desmatadas. Por quê? Como que um morcego come a fruta e ele pode ajudar no plantio de árvores? Porque quando eles defecam, né, as fezes contêm sementes que são viáveis para o plantio, que caem ali no solo e, consequentemente, acontece ali o reflorestamento de uma área desmatada. Nasce ali uma árvore e, como eles estão sempre comendo e passando, isso acontece e pode acabar reflorestando uma área inteira que sofreu desmatamento. Então, assim, vamos cuidar dos morceguinhos, porque eles são muito importantes para a vida no geral, a vida no planeta de modo geral. Outra coisa que vocês devem estar se perguntando: mas eu ouvi dizer que os morcegos utilizam ecolocalização. O que é isso mesmo? Bom, ecolocalização é uma forma que esses animais têm, principalmente animais de hábito noturno ou que não tem uma visão muito apurada, que serve para detectar a distância e a posição de alguns objetos ou corpos ao redor ali de onde ele está. Por exemplo, tem gente que diz que os morcegos, principalmente os morcegos frutívoros, dão voos rasantes, tipo, vai assim em cima da pessoa. Normalmente é porque os morcegos frutívoros, eles têm um hábito de voar por cima e por baixo da árvore onde eles vão se alimentar. E às vezes, quando eles detectam ali um ser humano, por exemplo, eles entendem como uma ameaça. Normalmente, eles não vão atacar. Na verdade, eles vão tentar tirar aquela pessoa dali o mais rápido possível ou se esconder. Eles só vão ter alguma reação de morder ou tentar, sei lá, fazer qualquer coisa se eles forem capturados. Então, se você pegar o morcego com a sua mão, ele vai tentar te morder pra você soltar ele e ele sair, voltar pra casinha dele, entendeu? E é isso. Essas são algumas curiosidades sobre os morcegos que eu trouxe hoje. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, quais outros animais que vocês querem que eu traga, quais curiosidades que vocês querem saber. Não precisa ser só de animal, pode ser de planta também, pode ser de algum fenômeno que vocês tenham alguma dúvida, que vocês comentem aqui embaixo que eu vou pesquisar e vou trazer o vídeo pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até aqui.
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!